A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a mais forte das orações. Em Filipenses capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo foi um dos maiores homens que já viveu. Escreveu quase a metade do Novo Testamento. Foi criado na cidade de Tarso, educado aos pés de Gamaliel, o mestre judeu, e é bem provável que os pais de Paulo fossem ricos e, de alguma forma, conseguiram a cidadania romana, que lhes dava, claro, privilégios elevados. Paulo, ao passar dos anos, se tornou um ardoroso defensor da lei, extremamente zeloso. E esse desejo de ser perfeito diante de Deus, defendendo a lei, naqueles dias foi a faísca que levou a perseguir os cristãos, mas também esse mesmo desejo fez, após a conversão, se tornar um dos mais importantes homens na história da igreja primitiva e até o dia de hoje é estudado e reverenciado. A conversão de Paulo se deu na estrada de Damasco, quando estava a caminho de assolar a igreja do Senhor. Paulo tinha o intento de exterminar todos os cristãos, e essa era a sua missão. Isso estava em seu coração. Esse era o seu propósito. Mas aconteceu algo naquele dia. Algo que muitos precisam nos dias de hoje. Algo que está acima da religião, acima das denominações, acima das ideologias, acima dos pensamentos, acima de tudo. Paulo passou por uma experiência sobrenatural com o Senhor. Jesus apareceu para ele através de uma forte luz que o deixou cego e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Apenas para constar, o nome Saulo é no hebraico e Paulo no grego. Paulo então responde: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. O impacto desta chamada torna a vida de Paulo totalmente diferente a partir de então. Em vez de perseguir a igreja, se torna um defensor da causa de Cristo. E a sua vida foi mudada por completo. Paulo sofreu por causa da sua mensagem. E como sofreu? Experimentou a dor, a traição, a perseguição, os açoites, a prisão, o desprezo, o descaso, as injúrias, trazendo em seu corpo as marcas de Cristo. Um homem com tanto talento e estudos que poderia até mesmo ter sido um conselheiro junto aos Césares. Ele abriu mão de tudo somente para ganhar a Cristo. Ele diz: eu considero tudo o que aprendi como estrume. E estrume aqui não é adubo não, para lixo, mas é refúgio, é tornar isso como um monte de lixo apenas para ganhar a Cristo. O Senhor, em seus planos eternos, decide colocá-lo na prisão. Não sabemos os detalhes com segurança e como era essa prisão. Alguns dizem que ele estava em uma casa apenas sendo monitorado por um soldado romano. Outros já dizem que ele estava numa cela e outros dizem que ele estava com correntes. Mas seja como for, ele estava preso e não era nada cômodo. Deus, em seus projetos, escolhe situações em nossas vidas que não entendemos, mas no futuro, um dia, alguém irá entender o motivo do projeto de Deus para aquela vida. Paulo talvez pensasse assim como muitos de nós, e naqueles dias muitos cristãos também, que o melhor era que Paulo estivesse solto, viajando e pregando a palavra de Deus de forma ininterrupta. No entanto, o Senhor o coloca numa prisão. Muitas cartas foram escritas por Paulo às igrejas porque Paulo estava preso. Era a forma como ele poderia expressar o que Deus lhe mostrava e o que precisava ser feito. E por causa dessas prisões, hoje temos acesso às preciosas cartas de Paulo que estão na Bíblia Sagrada. São os mistérios de Deus. Nunca reclame deles. Antes louve ao Senhor, pois Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e contempla não apenas o nosso futuro, mas o futuro de todas as coisas. E a Ele a glória para sempre. Amém. E Paulo foi escrevendo uma dessas cartas na prisão que fez uma das maiores orações de todos os tempos. Ele diz: que eu possa te conhecer, Senhor. Quando fazemos essa oração com sinceridade de coração, pode ter certeza que você experimentará
forças terríveis que se levantarão contra você, vindas de todos os lugares, de todos os lados. As pessoas armarão ciladas, injustiças serão praticadas, maldades surgirão, desprezo e descaso irão aparecer, traição por toda parte, dor e sofrimento vão te acompanhar. Lágrimas estarão banhando o teu rosto constantemente. A dor será a sua companhia, e o desprezo, o seu companheiro. Por que eu digo isso? Porque foi assim que Jesus sofreu. E a única forma de se conhecer mais ao Senhor é passando por aquilo que ele passou. Mas quem é que quer sofrer nos dias de hoje? Ninguém. Todos querem uma vida de sucesso e de prosperidade, falar apenas de bênçãos e de vitórias, mas esquecem que o maior dos maiores que já passou por este mundo, o nosso Senhor Jesus, sofreu e muito, e nunca lutou contra a sua missão, mas fez tudo para agradar ao Pai, para agradar a Deus. Paulo diz, fazendo um alerta, está lá em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ninguém mais fala ou prega mensagens desse tipo. Querem mensagens superficiais, pois a maior parte dos crentes é superficial. Mas os tesouros de Deus estão nas profundezas do mar de nosso relacionamento com o Senhor. Você somente os alcança quando mergulha profundamente. Paulo conhecia mais o Senhor do que muitos nos dias de hoje. E se tinha um homem naqueles dias que conhecia o Senhor, esse homem era Paulo. A Bíblia nos diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não é digno ao homem mencionar. Pense nisso. Deus o usou em milagres, usou na pregação, usou no ensino. Era um embaixador de Jesus e, no entanto, ele faz a oração que eu citei há pouco. Que eu possa te conhecer, Senhor. Aleluia. Talvez você diga, mas como assim? Então Paulo não conhecia Jesus? Não, não é nada disso. Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento e riquezas. Quanto mais você se aproxima dele, mais percebe que não conhece nada ainda dele. Como diz um velho hino da harpa cristã, ó que fonte transbordante, mais profunda que o mar. Jesus é mais profundo que as águas dos oceanos, mais extenso do que todo o universo, mais tremendo que todas as forças da criação. Jesus Cristo é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo percebeu isso e sua oração foi voltada não para sua libertação da prisão. Muitos hoje estariam orando para serem libertos da prisão se estivessem como Paulo naquele dia. Senhor, me tira dessas algemas, preciso pregar a tua palavra, me tira dessa prisão. Ou ainda estariam orando para que a morte viesse sobre César, acaba com ele, Senhor. Ou que acontecesse um grande terremoto para que Roma fosse destruída, ou ainda que o Império Romano caísse, destrói essa gente maldita, Senhor. Olha teu servo que aqui está preso. Mas não. Paulo faz uma oração simples, mas muito mais profunda que todos esses acontecimentos que falei. Ele diz, deixa eu te conhecer, Senhor. Por que eu digo mais profunda? Porque quando estamos orando desta forma, você está indo para águas profundas e por causa disso, pode ter certeza, esteja preparado para pagar um preço muito alto por amor a Cristo. Sei disso porque já fiz essa oração quando jovem, e assim como muitos têm feito essa mesma oração ao longo dos séculos e mesmo hoje, e por causa dela, as forças humanas infernais se levantam contra você para tentar te destruir. No entanto, a presença do Senhor tem sido mais real do que nunca antes. As coisas de Deus não são como muitos pregam nos dias de hoje. No reino de Deus, para você vencer, precisa perder primeiro. Para conquistar, precisa ser derrotado primeiro. Para subir, você tem de descer. Não há como vencer sem se sentir um perdedor primeiro. De Deus é a glória e não de você. Quem quer passar por essas situações de abandono e desprezo? Nos dias de hoje parece que ninguém. Mas se você deseja conhecer mais ao Senhor e tiver coragem, te convido a fazer essa oração, que eu possa te conhecer, Senhor. A oração, a resposta dessa oração, ela vai se dividir em duas áreas, nos nossos sentimentos e na nossa vida
espiritual. Os nossos sentimentos serão sacudidos por muitas coisas, mas permanecerão fortes em Cristo Jesus. Você passará pelo Getsêmani, enfrentará mentiras, calúnias, medos, temores, solidão, desprezo, descaso, traições, escárnio, injúrias, maldades e tantas outras coisas relacionadas a essas, das quais Jesus passou, vão acabar acontecendo com você. O sofrimento estará ali com sua lança e seus pregos, frequentemente fincando sua ponta aguda de dor em você. E você sentirá as chicotadas das palavras maldosas, sentirá o que é estar em solidão, em uma cruz cujo lugar você por si só jamais gostaria de estar, e ver a sua vida se esvaindo aos poucos. Verá tantos que você fez o bem, mas agora te desprezam e até zombam de você. Mas, por outro lado, sua vida espiritual e teu relacionamento com o Senhor ficará mais próximo do que nunca antes. Ele estará perto de você, ao ponto de sentir sua presença quase como se fosse um ser humano ao teu lado. Aleluia. Será um relacionamento intenso. Você não andará sozinho, nunca mais. Ele falará com você muitas vezes. Você ouvirá a sua voz, até às vezes de forma audível. Você terá um viver profundo com o Senhor e muitos mistérios de Deus serão desvendados, porque o segredo do Senhor é para os que o temem. Vitórias virão, mesmo quando você pensar que está perdendo. A alegria lhe tomará conta, a beleza por cinzas e a alegria por dores. Paulo diz é uma paz que ultrapassa todo entendimento. Pedro fala que é uma alegria cheia de glória, cuja metade nunca se contou. Estamos falando de um relacionamento íntimo com o Senhor, ao ponto que você irá dizer, como disse Paulo, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Você tem coragem de fazer essa oração. Precisa ter coragem. Lembre-se, no momento que você a fizer, você se aproximará mais de Deus como jamais se aproximou do Senhor antes. Mas também, por causa dela, você despertará muitas forças que irão se levantar contra você para tentar te destruir. Mas do Senhor é a vitória. E se você tiver coragem, você vai experimentar algo que jamais experimentou durante toda a sua vida. Que Deus te abençoe.